Revisão da vida toda, decisão final no STF. O STF vai definir de uma vez por todas se os aposentados terão direito à revisão da vida toda, quais aposentados poderão ter direito ou se nenhum aposentado poderá ter o direito. Parece chover no molhado, parece um sofrimento sem fim. O aposentado não tem um dia de paz. Afinal, o STF já decidiu de forma favorável para os aposentados. No plenário virtual, 6-5, faltando 15 minutos para o final do resultado, 11h45 da noite, ministro Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, pediu destaque. 8 meses depois, tivemos o julgamento no plenário físico, dia 1º de dezembro de 2022. Vocês sabem, eu sei, que eu estava lá trazendo as informações para vocês. Foi um dia muito emocionante. Todos os advogados na sessão choraram, ficaram emocionados, porque realmente já havia sido uma batalha muito grande. Mal sabíamos nós, tanto nós advogados como aposentados e pensionistas, mal nós sabíamos a encrenca e a enrolação que nós estaríamos entrando. A manobra que o STF faria, porque dia 1º de dezembro de 2022, publicação do acórdão só em abril de 2023, 5 meses depois. Tinha juiz querendo esperar a publicação do acórdão para poder proferir uma decisão favorável pro aposentado. E não só isso. Em julho de 2023, tivemos a suspensão nacional dos processos proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, e eu estou vendo, nos comentários, devido às últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes, devido a ele ter voltado atrás no seu posicionamento, ou jogado a toalha, chame do que você quiser, eu vi muitos aposentados comentando que essa decisão de suspender os processos já estava pensada para que os aposentados não pudessem receber os seus direitos. Quero saber a sua opinião. Eu vi alguns comentários de aposentados falando isso e agora eu quero saber também a sua opinião. Prosseguindo, quando o ministro Alexandre de Moraes decidiu suspender os processos, já tinha julgamento marcado para dali 2 semanas. Mas qual que é o problema? O problema é que 3 ministros que eram favoráveis se aposentaram ao longo dos meses. O Barroso e outros ministros sabiam disso. E aí, pessoal, aí não teve jeito. Marco Aurélio, o primeiro relator da revisão da vida toda, defensor ferrenho dos aposentados, desde lá atrás, Marco Aurélio já estava lá, no STF, lá atrás, e defendendo os aposentados. Rosa Weber, então presidente do STF, também se aposentou. Ela antecipou seu voto nos embargos. E Ricardo Lewandowski, outro grande defensor. Os 3 se aposentaram na sequência, ou por idade, o Ricardo Lewandowski para aceitar o cargo de ministro da Justiça. Então, parece que, sabendo que eles iam se aposentar, aproveitaram disso. E aí ficamos aqui até hoje sem uma decisão definitiva. Até que em 21 de março de 2024, o STF julga as ADIs, uma decisão ruim para os aposentados, mas que até então ninguém sabia, ninguém tinha visto. Quem falar que viu, não viu, porque não tinha acontecido ainda do STF julgar em ADIs para alterar um processo em andamento. O que já tinha acontecido é o STF mudar de jurisprudência em ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, para alterar uma decisão de um processo já finalizado. Porque pensa comigo, faz sentido eu julgar a revisão da vida toda nas ADIs se eu tenho o tema 1102 ainda em andamento? Não, professor. Revisão da vida toda tem que ser julgada no tema 1102. Sim. Se fosse um processo que já tivesse acabado, aí sim o STF tem jurisprudência que ele poderia rever essa posição em outro processo. Mas, se nós já tínhamos a decisão do tema 1102, então o que o STF estava fazendo julgando a revisão da vida toda nas ADIs? As ADIs,
eram para julgar fator previdenciário, salário maternidade e salário família. E o próprio Alexandre de Moraes falou que essas ADIs entraram com as ADIs de forma genérica contra toda a legislação da Lei 9.876, a reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso. Então entraram atacando como um todo e nunca nunca atacaram especificamente, pedindo para que o artigo 3º da regra de transição, essa regra de 94 em diante, fosse aplicada para todo mundo. Nunca ninguém fez esse pedido. Nem os partidos, nem o Lula, nem Bolsonaro, nem a AGU, nem INSS. Ninguém fez. Nem de cá, nem de lá. Então o STF julgou fora do pedido. Aí, eis que eu recebo uma grande mensagem do Dr. Mariano Tanaka. Vocês já viram ele aqui no canal, sigam ele no Instagram, @Mariano Tanaka. Por quê? Porque ele é primeiro, um grande advogado, já professor também, já conhece tudo do INSS há muito tempo. E ele mandou uma mensagem para mim muito interessante sobre essa decisão final. Olha aí. Bom dia, meu amigo. Semana decisiva para a revisão da vida toda. Fiz uma recapitulação de tudo que foi apresentado nesses últimos dias. Vamos lá, então. Ele organizou muito bem o pensamento, por isso que eu estou trazendo aqui. Foi uma mensagem privada, mas eu já estou tornando pública aqui para vocês, para a gente discutir juntos. Politicamente falando, então, contexto político. Primeiro, impacto real da revisão da vida toda para os cofres públicos menor do que o projetado. Conselho Nacional de Justiça, CNJ, proferiu um despacho com os números oficiais de processos em andamento da revisão da vida toda. 122 mil processos. Veja que é um número atualizado, porque em março de 2024 o CNJ apontava 102 mil processos. E por que tem essa diferença, Porque, pessoal, isso eu falo como advogado mesmo, quando nós entrávamos com o processo lá em 2020, em 2021, o advogado ele tem que escolher primeiro se é juizado especial federal ou vara federal, e ele vai fazer isso se os atrasados forem abaixo ou acima de 60 salários mínimos. E a gente tinha que escolher classe processual também, a gente tinha que escolher, a gente tinha que classificar o processo. E não existe, mesmo tendo o tema 999 do STJ em dezembro de 2019, que é a revisão da vida toda no STJ, mesmo já tendo esse julgado favorável, quando a gente ia classificar no sistema da justiça, não tinha revisão da vida toda. Então, tinha advogado que classificava como revisão do artigo 29, porque, querendo ou não, diz respeito também ao artigo 29, só que essa revisão do artigo 29, ela ficou conhecida como a revisão do auxílio-doença, tá? Eu vou trazer em outro vídeo, eu só quero que você entenda. E aí tinha gente que colocava outras classes processuais, outras naturezas. Então, isso acabou gerando realmente um desencontro de informações. Então, em 2022, o CNJ decidiu classificar todos os processos de revisão na vida toda como tema 1102 da repercussão geral, criar uma classificação própria. Então, por isso que em 2021 ainda não tinha esses números oficiais. Em 2022 começou a ser classificado. Só que aí quem que classificava? Os assessores, os servidores das varas, Então, para você classificar mais de 100 mil processos, realmente levava um certo tempo, tá? Então, por isso que esses números... pode ser porque eles estavam querendo esconder, pode até ser, mas assim, eu entendo que... porque que demorou um pouco realmente para classificar esses números. Por quê? Porque quando entrávamos com o processo da revisão da vida toda, não tinha como classificar tema 1102. Tinha que ou jogar para a revisão do artigo 29, ou classificar para outro ali, entendeu? Então, realmente isso aí acabou gerando um desencontro de informações. Só que, pelo lado bom, pelo menos o CNJ proferiu o despacho, e aí essas informações já se tornaram públicas antes do julgamento do dia 28 de maio.
122 mil processos, totalizando 10,2 bilhões de reais em atrasados, valores referentes a valor da causa. Ou seja, quando a gente entra com processo, valor da causa para revisões de aposentadoria significa todos os atrasados referente aos últimos 5 anos, mais 12 parcelas vincendas, mais 12 parcelas que ainda se vencerão. Essa é a regra do valor da causa, tá? Então, o que isso quer dizer? 10,2 bilhões não é por ano, já é para liquidar a fatura de todos os atrasados, mais 12 parcelas ainda que se vencerem. E esse número ainda vai ser provavelmente menor, porque tem aposentado que entrou fazendo cálculo errado, teve advogado que fez cálculo errado, que jogou para cima, jogou lá 500 mil de atrasados, aí quando vai aplicar a regra de cálculo que a justiça pede, descobre atrasados menores. Então tem gente que entrou sem fazer cálculo, tem gente que não enfrentou algumas questões processuais de decadência, entre outras. Então esse número pode até ser menor, provavelmente será menor, tá? Mas mesmo assim, o que você precisa entender é que cerca de 2 a cada 3 processos estão nos juizados especiais, ou seja, estão no juizado limitado até 60 salários mínimos, o que dá 91 mil reais. Então, essa falácia de aposentados quebrar a revisão da vida toda, né? O Bolsonaro falou isso em uma entrevista, né? Quando perguntaram lá, Bolsonaro, qual que é a sua opinião sobre a revisão da vida toda? Ele querem quebrar o Brasil. Que isso? Aí o Lula vai lá e coloca o Zanin, o Flávio Dino. O Flávio Dino nem poderia votar na revisão da vida toda, porque a Rosa Weber já antecipou o voto dela. Então, eu tô aqui falando mal de político? Não. Eu tô falando mal da classe de políticos, não de um político específico. Porque eles não querem pagar a revisão da vida toda. Eles querem aumentar imposto, aumentar IOF, aumentar a taxação. Eles não querem gastar menos ou gastar da forma correta. Porque dinheiro que vai para aposentado é dinheiro que gira a economia. É dinheiro que vai pagar imposto. Não tenha dúvidas, meu amigo. Assim que você, se Deus quiser, ou enfim, do que ia acontecer, mas assim que o aposentado recebesse o pagamento, vocês iriam com certeza correr para pagar dívida, para reformar uma casa, para viajar, para trocar de carro, para qualquer coisa que o aposentado faça, movimenta a economia e paga imposto, viu? Esse dinheiro já iria retornar imediatamente para os cofres públicos. Mas vamos lá. Outra questão, politicamente falando, impacto negativo ao governo no caso de indeferimento. O impacto negativo, porque, sinceramente, pessoal, o que tem de aposentado comentando sem revisão da vida toda, sem voto para o PT, e alguns já comentando sem revisão da vida toda, sem voto para o PT ou para o PL, porque Bolsonaro colocou o Nunes Marques, não vamos esquecer disso. Tem gente que me chama de bolsonarista e no mesmo vídeo tem outras pessoas que me chamam de lulista. Eu sou pós-graduado especialista em direito constitucional, direito aplicado pela Escola da Magistratura, direito previdenciário. Eu estudo, rapaz. Eu estudo. Mas não tô querendo falar que eu sou melhor que ninguém. Eu tô dizendo que eu sei como é que funciona esse jogo político. Eles ficam falando que um tá contra o outro. A hora de chegar de pagar os aposentados, ninguém paga. Ninguém paga. E o terceiro ponto que o doutor Mariano trouxe é que se o Lula tivesse uma boa assessoria, ou o Haddad, né, se alguém, um assessor dos dois, Lula, Haddad, vamos usar a revisão da vida toda para limpar a imagem do governo com os aposentados. Esse escândalo do desconto do INSS pode ser, tudo bem, começou lá em 2019, tranquilo. Eu não tenho político de estimação. Para mim, Lula e Bolsonaro podem dar a mão e pode dar a mão e sair do cenário político, para que venham novos políticos. Eu não tenho problema nenhum, não estou defendendo nenhum nem outro, não. Cada um tem suas virtudes, mas também tem defeitos. Os dois têm qualidades e defeitos. O que eu estou falando aqui é que os dois quiseram atrapalhar a revisão da vida toda. E isso é fato. Não deixe a sua paixão política te cegar. Sobre outras questões, erros e acertos.
é vacina, é não sei o que, é 8 de janeiro, é papapá, papapá. Beleza, pode comentar, pode discutir. Eu tô falando de revisão da vida toda. Na revisão da vida toda, os dois quiseram atrapalhar. Tá? Isso aí é claro, isso é nítido. Aí sobre outras questões, erros e acertos, todo mundo tem suas virtudes e defeitos. Só que, se, olha, um assessor, né, levasse essa informação até eles, falou, vamos limpar a imagem, porque ano que vem tem eleição. Já que a gente o STF já deu ganho de causa em 2022 para os aposentados e agora tem uma chance de limitar esse direito ou fazer um acordo nos atrasados, alguma coisa assim, a gente pode pagar os aposentados para limpar a imagem do governo. Faltou um assessor falar isso, mas ainda tem chance do governo melhorar a sua imagem. E o outro contexto político, né, a manobra do ministro Barroso em pautar as ADIs. O Barroso fez um esforço hercúleo, que fala, né, o esforço de Hércules, para pautar as ADIs junto do tema 1102 em 2024. Adiou 3 ou 4 vezes. E aí, pessoal, qual que é o interesse, né, de pautar essas ADIs? Depois ficou claro, para prejudicar o tema 1102. Juridicamente falando, o mérito foi julgado pelo STF. Então eu falei do contexto político, agora o contexto jurídico. Foi julgado pelo STF em dezembro de 2022, isso aí ninguém tira. Tá em frente às câmeras se alguém duvidar. Pode assistir, a não ser que o STF tire do ar, né? Eu vou até fazer questão de publicar no meu canal também, porque se o STF excluir o julgamento do dia 1º de dezembro, para que nossos filhos e netos não acompanhem o que aconteceu, vai ter lá no nosso canal. O mérito foi julgado pelo STF. O STF já deu ganho de causa. Os aposentados já ganharam esse processo. Os embargos de declaração não poderiam alterar o mérito. Embargos de declaração são chamados, né, no processo civil como um recursinho, entre aspas. Por quê? Porque ele não tem o mesmo poder de uma apelação, de um recurso especial, de um recurso extraordinário. Eles não têm o mesmo condão de alterar o mérito. Os embargos de declaração servem para questões bem específicas trazidas na lei. Corrigir erro material, suprir omissão, contradição, obscuridade. São 4 hipóteses bem definidas. As ADIs não falavam sobre revisão da vida toda. Julgamento extra petita, fora do pedido. As ADIs nunca pediram isso. As decisão nas ADIs de forma ardilosa para alterar o mérito da revisão da vida toda. Isso mesmo, muito bem colocado. As ADIs eram para discutir fator previdenciário, salário maternidade, salário família. Pega lá, dia 21 de março, quantos minutos os ministros ficaram decidindo sobre isso e quantos minutos ficaram decidindo sobre a revisão da vida toda? Revisão da vida toda virou pauta no julgamento das ADIs, sendo que ela nem estava mencionada lá desde 1999. Outra questão, proibição do retrocesso dos direitos fundamentais e sociais. O que é isso? Pessoal, o princípio da proibição ao retrocesso. Falando em português claro, sempre que a sociedade avança em um determinado direito, a gente não pode retroceder. Então, se a gente avançou nessa questão de ter as contribuições anteriores a 94 reconhecidas, a gente não pode retroceder para não pagar aposentado. Então a gente já reconheceu que o INSS errou nessas contribuições anteriores a 94. A dúvida é, vai incluir no cálculo do benefício ou vamos partir para o outro caminho, que é a devolução das contribuições anteriores a 94, de forma atualizada e corrigida? Eu vou partir para cima dessa briga. Não importa o que acontecer dia 28 de maio. Eu vou partir para cima dessa briga. Não tem nada. Ixi. Tem muita coisa para trabalhar ainda, pai. E se você quiser achar que acabou, beleza. Aí eu vou para cima.
Continua aqui o Dr. Mariano Tanaka. Sabemos que é uma decisão política no intuito de não sangrar os cofres do INSS em detrimento do sangramento do bolso dos aposentados. Muito bem colocado. Minha última reflexão seria sobre o sopesamento entre a regra de transição para a opção do benefício mais vantajoso e a tal norma cogente, né, entre aspas. Acredito que a própria regra de transição é também norma cogente e, portanto, deveria ser aplicada em prol dos aposentados, né? Então, o Barroso, ele trouxe essa palavra cogente. Eu já procurei aqui para vocês nas ADIs, nunca tinha sido mencionado a palavra cogente. Cogente é obrigatório, imposto, né? Assim, colocada de forma obrigatória. Foi o Barroso que trouxe, depois Gilmar Mendes concordou e outros ministros concordaram. Aí continua o Dr. Mariano Tanaka. Se considerarmos a colisão entre norma cogente e direito de opção pelo benefício mais vantajoso, verificamos que, caso prevaleça a norma cogente, o STF ofenderia o princípio da dignidade da pessoa humana ao subtrair valores das aposentadorias. Caso prevaleça a opção da regra de transição, haveria um prejuízo imediato aos cofres do INSS, que poderia parecer um dano ao interesse coletivo em favor de interesses particulares. Porém, vale lembrar que o INSS arrecadou contribuições dos aposentados e, logo, pelo princípio do binômio contributivo-retributivo, não haveria prejuízo ao governo, pelo menos em tese. O que isso quer dizer? Pessoal, é o princípio da contrapartida. Princípio contributivo. Você é obrigado a contribuir quando você está trabalhando de carteira assinada, só que para cada dever, né, também tem um poder. Então, por parte do trabalhador, ele tem obrigação de contribuir. Você nem escolhe, vai lá direto do patrão para o INSS. Só que dessa obrigação, o INSS também tem uma obrigação. Ele vai recolher as contribuições, só que ele tem que pagar essas contribuições. Então, é um princípio contributivo-retributivo. Eu tenho obrigação de contribuir para a minha aposentadoria, ok. Só que o INSS tem a obrigação de retribuir esses valores quando eu me aposentar. Então, o princípio contributivo foi realizado. Você contribuiu décadas de 70, 80 até 94. Mas e cadê a parte do INSS devolver esse dinheiro? De incluir esse dinheiro no cálculo do benefício? O STF tende a enterrar revisão da vida toda para economizar alguns trocados do governo federal, desconsiderando toda a relevância do tema 1102 no que diz respeito aos princípios de direito fundamental. Tempos estranhos. Quero saber a sua opinião aqui. Comenta o que você acha dos políticos na revisão da vida toda.